Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série sobre o estudo da eletricidade, sobre o estudo da eletrônica. E para dar continuidade à aula passada, em que a gente tratou sobre a primeira e sobre a segunda lei de Ohm, hoje eu gostaria de fazer dois exercícios com vocês que retratam muito bem a primeira e a segunda lei de Ohm, para vocês conseguirem aplicar depois nos exercícios que vocês forem fazer, nos projetos que vocês forem fazer. São dois exercícios bem básicos, mas para você entender o conceito das duas leis e como utilizá-las da forma correta. O primeiro exercício, eu coloquei aqui uma fonte de 100 volts ligada em série a um resistor de 10 ohms. E como que eu vou fazer para resolver um exercício desse tipo aqui? Bom, você se lembra que nos experimentos de Ohm, na primeira lei dele, ele definiu que tensão elétrica é igual a resistência vezes corrente elétrica. Se você não sabe como chegar nessa fórmula aqui, assista alguns dos meus vídeos anteriores que eu expliquei detalhadamente como que o Ohm chegou nessa fórmula aqui a partir desses seus experimentos. Bom, mas olhando para esse exercício, o que nós podemos resolver a partir das grandezas de tensão elétrica e de resistência elétrica, na qual foram dados os valores de 100 volts e 10 ohms? Como que eu poderia resolver esse exercício? Ou qual incógnita que me sobra para resolver esse exercício a partir da primeira lei de Ohm? Bom, se a gente sabe que tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica, a única incógnita que falta para a gente resolver esse exercício é justamente a corrente elétrica. Então, se você pegar a fórmula e substituir os valores que foram dados no exercício, você vai ter que corrente elétrica é igual a tensão dividido por resistência. E nesse caso, como nós temos os valores de 100 volts para a tensão elétrica e 10 ohms para a resistência elétrica, nós temos que 100 dividido por 10 vai dar uma corrente que passa por esse resistor de 10 amperes. Correto? Essa seta aqui é para indicar convencionalmente o sentido da corrente que sai dessa fonte aqui. E essa outra seta aqui é para explicitar onde está a DDP sobre esse resistor. Ou seja, qual a polaridade que a tensão aplicada nele, que está sendo aplicada a tensão nele. Ou seja, se nós temos uma fonte de mais e menos volts aqui, ó, a tensão elétrica aplicada nesse resistor em série vai ser mais menos volts, e uma forma de representar DDP sobre o resistor é essa seta aqui. Então nós temos que a corrente elétrica que passa sobre esse resistor é de 10 amperes, correto? Qual outra unidade que a gente pode achar aqui a partir desses valores? Lembra lá que a gente comentou nas aulas anteriores sobre potência elétrica? Que potência elétrica é uma unidade que a gente usa para saber quanto de energia eu estou consumindo num determinado aparelho. Então, por exemplo, esse resistor aqui, nesse exercício, ele está sendo usado como um exemplo de um aparelho que você tem em sua casa que consome energia elétrica, ou seja, que dissipa potência elétrica como uma lâmpada, por exemplo. Então você pode substituir esse resistor aqui por qualquer carga que tenha um comportamento resistivo linear e você consegue resolver qualquer tipo de exercício desse tipo aqui, saber qual é a potência que ele está consumindo e saber a energia que o aparelho está consumindo e que, portanto, você vai ter que pagar por essa energia. Então, vamos lembrar lá qual que é a fórmula da potência? Potência não era P igual a V vezes I, correto? Potência é igual a tensão elétrica vezes corrente elétrica. E se a gente já descobriu a corrente que passa sobre o nosso resistor, a gente pode também achar a potência elétrica que esse resistor está dissipando. Se a gente tem que a corrente elétrica é igual a 10 amperes e que a tensão aplicada sobre esse resistor é de 100 volts, qual vai ser a potência dissipada por esse resistor? Muito simples, é só aplicar na fórmula 100 volts vezes 10 amperes, que vai me dar uma potência total dissipada por esse resistor de 1000 watts, correto? Então, com essas duas fórmulas aqui, a partir dessas duas fórmulas e da primeira lei de Ohm, você consegue resolver diversos exercícios e aplicar essa fórmula em diversos projetos que vão te auxiliar no estudo da eletrônica e no estudo da eletricidade. O próximo exercício é sobre a segunda lei de Ohm. Eu vou dar um espacinho aqui para vocês olharem a lousa, copiarem alguma coisa que vocês precisam copiar e tirarem suas próprias conclusões a partir desse exercício, beleza?
Agora vamos lá para a segunda lei de Ohm, um exercício sobre a segunda lei de Ohm e como aplicá-la corretamente. Vamos lá. Vou apagar aqui e nós vamos descobrir, ou nós vamos melhor entender para que funciona a segunda lei de Ohm e quais incógnitas eu posso achar a partir dela. Você lembra que a segunda lei de Ohm é dada que a resistência é igual à resistividade de um determinado material, a resistividade elétrica de um determinado material, vezes o seu comprimento dividido pela área de circunferência ou de seção transversal do seu condutor. Então vamos supor que a gente tem um condutor, vamos supor um condutor de cobre, desenho aqui, bonitinho. Então vamos supor que a gente tem um condutor de cobre aqui. E aí vamos colocar alguns valores para ele, para esse condutor aqui, para a gente conseguir atribuir a segunda lei de Ohm. Como que a gente vai fazer isso? Vamos supor, por exemplo, que a gente tenha esse condutor. Esse condutor a gente quer descobrir a área de seção transversal dele. Então o que a gente quer descobrir é o A. Vamos supor ainda que a resistividade elétrica desse cobre aqui, vou colocar aqui do lado, é de 1,72 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Vamos supor que essa seja a resistividade elétrica do condutor de cobre. Vamos supor também que o comprimento dele seja de 5 metros. 5 metros? Não, vamos colocar 2 metros. Vou colocar 2 metros aqui. E aí a gente precisa descobrir a área de seção transversal. Você lembra qual que é a fórmula que com os experimentos Ohm chegou? Você lembra que resistência é igual a resistividade do material vezes o seu comprimento dividido pela área de seção transversal do fio? Perceba que para esse exercício aqui a gente só tem duas incógnitas, certo? Dois valores a gente tem para esse exercício aqui. A resistividade do condutor e também o comprimento do condutor, correto? Então a gente não consegue resolver essa fórmula aqui porque a gente não tem a resistência e não tem a área de seção transversal do fio. Mas a gente pode supor que foi aplicada uma DDP nesse condutor aqui. Uma DDP de aproximadamente 1,5 volts. E nesse condutor circulou uma corrente de 6 amperes. Com isso, a gente consegue usar a primeira e a segunda lei de Ohm para descobrir a área de seção transversal desse condutor de cobre. Como que a gente pode fazer isso? Você lembra lá? Tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, a partir da tensão elétrica e da corrente elétrica, a gente descobre que nesse caso aqui é a tensão elétrica de 1,5 volts dividido pelos 6 amperes. E aqui vai dar uma resistência de 0,25 ohms. E a partir desses valores, agora sim eu consigo calcular a área de seção transversal. Vamos calcular aqui rapidinho? Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor a visualização. Tá muita coisa aqui na mesa. Vou apagar aqui e a gente vai calcular esse aqui é o dado. A área de seção transversal desse fio. Bom, se a gente lembrar que a resistência que a gente calculou aqui é 0,25 ohms, a gente vai substituir na fórmula, ou seja, a área de seção transversal desse fio vai ser igual a resistividade elétrica do material, 1,72 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento do fio, 2 metros, dividido pela resistência que a gente descobriu utilizando uma fonte de 1,5 volts, no qual circulou uma corrente de 6 amperes. 0,25. Ó, reparei uma coisa. A unidade de medida de resistividade elétrica do condutor de cobre é ohm por metro. Ou seja, a quantidade que esse material resiste no determinado espaço, ou seja, numa quantidade de material, ou seja, o metro.
para esse caso aqui. E além disso, o comprimento do material. Quanto de condutor a gente está considerando nesse caso aqui? Que são os 2 metros. Dividido pela resistência. Aí você pode reparar que a gente tem Ω por metro dividido por... Ω por metro vezes metro dividido por Ω. Logo, na hora que a gente resolver esse exercício aqui, a gente vai chegar no determinado valor de A, que, se eu não me engano, é 1,38 vezes 10 a menos 7. O que sobra de unidade de medida? Metro quadrado, certo? Porque em cima você tem metro vezes metro, e em cima você tem Ω dividido por Ω. Logo, Ω com Ω corta, sobra o metro quadrado para a área de seção transversal desse fio. Então a aula de hoje foi para descobrir, ou melhor, entender como que a gente pode aplicar a primeira e a segunda lei de Ohm em exercícios simples e que são vastamente utilizados na área da eletrônica, na área da elétrica, na hora de você resolver exercícios, na hora de você fazer projetos e etc. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos, beleza? Abraço!